A história das 2 medalhas olímpicas tem muito a participação de todo mundo, assim. E é isso que, talvez, o que mais me emocione, toda, né? Assim, né? Ver que, o ano. E ver que todo mundo, em algum momento, esteve importante. Porque é muito louco, gente. Se a gente pegar, é muito difícil você pegar um time que ganha 2 medalhas olímpicas e você consegue fazer com que todo mundo tenha, assim, o seu momento de protagonismo dentro disso, assim. Desse eu escutei assim, na geração de vocês, o que era difícil era administrar os egos, a vaidade. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu falei assim, sabe o que nossa geração tinha, que eu acho que era muito importante, que talvez as pessoas chamassem de ego e vaidade por causa disso? Porque todo mundo queria ser melhor. Exatamente. Todas ali queriam ser melhor. Individualmente eu falo assim, queria ser melhor e davam o melhor que tinha ali. Eu acho que a Rússia, sem dúvida nenhuma, nos 2 ciclos aí, nessa história toda de 2004 a 2012, o adversário mais impactante nessa história. Começou por causa de 2004. Semifinal das Olimpíadas de Atenas 2004. O Brasil. E aí se tornou aquele adversário a ser batido e o nosso calo, né? Aí, como eu disse, culminou com aquele jogo de 2006. Final do... Eu lembro que era um jogo sempre muito complicado, decidido nos detalhes, né? Todos eles, a maioria deles 3-2, um ponto, outro que faz a diferença. Elas eram muito boas, porque era uma seleção muito alta, né, assim. Só que a gente fala que... A gente sempre falou que, normalmente, é difícil se achar uma jogadora muito alta e muito boa tecnicamente, assim. Tipo, boa de manchete, boa passadora. Hoje em dia, a gente tá vendo mais, mas naquela época era raro. Só que a Rússia tinha várias, entendeu? Você pega a Sokolova, que passava com uma facilidade absurda e tinha mais de 90. A Gamova com 2 metros e pouco, que caía no chão pra defender, entendeu? Coisas que você não via, assim. Eu sempre dizia que quando a gente jogava contra a Rússia, a gente começava com menos 30. Porque a Gamova ia fazer 30 pontos. Então a gente já tinha que se preparar, que já tinha... Foi uma jogadora que durante muito tempo ela assombrou, assim, o Brasil. Porque a Gamova, ela tinha um quê de cubana. Quê de cubana parece soar estranho, mas era aquela russa que não era tão fria quanto as demais. Era a russa que provocava. Todo mundo fala assim, você provocava? Eu nunca era a primeira jogadora que provocava de cara, mas se me provocava, eu devolvia olhares. Olhares, assim, bloquear, dar aquele olhar no fundo do olho, olhar um pouquinho, segurar um pouco mais o tempo olhando. Sim, eu fazia isso, mas eu precisava de primeiro fazerem comigo, não é que eu começava a fazer isso. Eu pergunto, você acha legal ficar provocando? Não acho que é legal. Mas às vezes acontece, o calor do jogo acontece. E quando acontece, é muito legal, quem tá vivendo aqui. Eu falei, se eu tivesse esse poder de fazer pegar na cara das pessoas de propósito, eu teria feito em várias. Eu lembro, mas lógico, de propósito, gente, não é. Ela tava no lugar errado. Eu já sou uma pessoa que eu já vou pra cima. Então, se eu vejo alguém me encarando, tanto que se você ver, tem vários videozinhos lá, eu brigando com alguma das meninas lá da Rússia. Então, se eu vejo alguém encarando alguma coisa, eu já vou pra cima. Nisso que eu vou pra cima, óbvio que eu não vou admitir ninguém encarando ou gritando na minha cara, mas isso também pra defender o time também. Opa, peraí. Não, aqui o meu time não. Vamos agora para o primeiro set. O destino é tão irônico que no nosso pior momento, o destino nos trouxe a oportunidade de compensar aquela derrota que nós tivemos de virada para a Rússia em 2004. Que jogo, né? Foi um dos jogos mais épicos da história do voleibol, assim, tipo... Talvez um dos mais emocionantes jogos que eu tenha participado na vida. Acho que talvez no maior jogo de todos os tempos do voleibol feminino. Então, nesse jogo contra a Rússia... Faça muito esse vídeo. Thaisa rema com tudo que você tem. Tipo, remada é um movimento de bloco, né? Na sequência, ó, repito... Na sequência, eu entro, ela pra ponta e eu vou com tudo, eu pego ela primeira. A gente vai, não sei o que, aí vem a outra, tipo, a gente pega a segunda e faz o ponto e eu abaixo. Bato assim, na minha perna muito, porque, tipo, a gente acabou de falar, vai com tudo que você tem. Tipo, tá bom, tipo, deixa comigo que eu vou lá com tudo que eu tenho. Assim, sabe? Dificilmente eu vejo a Thaisa dando risada quando ela tá em quadra, porque ela tá tão concentrada, até hoje, assim. Às vezes hoje ela dá uma risadinha a mais, assim, mais brincadeira, mas é o tempo todo aquela... cara fechada, mas de concentração. Vou falar, todo mundo fala muito de mim individualmente naquele jogo. Thaisa fez 20 e sei lá quantos também. E central, né? Porque a central sai 3 passagens do jogo ali. A central teoricamente recebe menos bolas, porque normalmente não participa tanto do contra-ataque, porque é bola mais alta. Mas a Thaisa fez o jogo ali, assim, pelo amor de Deus.
Espetacular. Eu acho que nesse jogo eu fiz 24 flow, assim, que ela não via nada na frente dela. E só ia, só acontecia. A Sheila, durante o jogo, não estava jogando, não estava sendo... não estava fora do normal. Assim, ela estava jogando até um pouco abaixo. Fala muito, mas eu nesse ano de 2012 inteiro foi um ano muito difícil pra mim, pessoal, né? Minha avó descobriu câncer na minha avó logo em janeiro. Parei um pouco de pensar em voleibol. E eu queria estar aqui com minha avó. Quando você começa a desfocar um pouco do vôlei, lógico que você começa a perder, vamos falar. Parte física, parte técnica, parte tática. E aquele ano eu comecei a ter muita dor no meu joelho direito. E eu lembro que antes do jogo da Rússia, a gente foi pro restaurante, jantamos, fui pro quarto incomodando pra dormir, tava puxando de algum jeito diferente minha patela, sei lá o que é. Então eu fui pro café da manhã muito pensando na minha dor, entrei no ônibus muito pensando na minha dor. Chegou no ginásio pensando na minha dor, tudo na minha dor. Aí eu lembro aquecimento, o primeiro salto que eu fiz ainda na quadra de aquecimento, parecia que tinha uma faca entrando no meu joelho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Quando a gente Faz um print da tela, tem a bola dentro, e a líbero da Rússia olhando, assim, tipo, triste já, sabe? Ela se entrega, pena que não tinha o challenge naquela época, né? Todo mundo vai muito pra cima do árbitro, que a gente normalmente reclama. Mas com a veemência que a gente reclama em 2012, tem um pouco desse resquício também. Por ter vivido essa experiência em 2010, a gente reclama com um pouco mais de veemência, com aquela... Assisti esse jogo até hoje, não peguei esse jogo para assistir esse jogo completo, eu só vejo essa parte ali dos 15 pontos, porque todo mundo marca na internet, todo mundo fala disso até hoje. Às vezes eu paro ali, pego e já paro. Não consigo ainda parar, assistir, porque realmente aquilo ali, psicologicamente, nossa. É nosso. Falando, a gente não vai perder de novo para ela. Aquilo me contagiou de uma maneira muito incrível, sabe? Aquilo contagiava a equipe inteira. E eu pensava assim, gente, mas da onde que ela tá falando isso? A gente não consegue ter a vantagem, porque para fechar a partida, a gente precisava passar um ponto, né? Precisava trocar esse match point de lado. E só tinha match point do lado de lá, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava assim, se a Sheila tá dizendo que é nosso, vai ser nosso. E ali no tie break, quando elas fazem 14-13, que já tinham acontecido outras derrotas assim pra Rússia, por isso que eu falo que às vezes a derrota, eu falo, dói tanto e marca tanto que eu não queria sentir aquilo de novo. E naquela hora eu só falei, nem eu vou falar a palavra de novo, que eu já falei várias vezes, nem fudendo, a gente vai perder de novo. E nem fudendo eu vou sentir aquela frustração toda de novo de perder pra Rússia. Eu me arrepio de falar porque eu lembro daquele momento dela no tempo, dela vibrando, dela querendo dizer assim, nós não vamos perder, nós não vamos perder. 15-15. O jogo parecia que não acabava, era um jogo eterno. E eu olhava para as meninas assim, eu falava, meu Deus do céu, isso não acaba nunca. E ficava ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Sheila derrubando de um lado e Gamova e Sokolova do outro. E eu falava, meu pai amado, o que tá acontecendo? Você teve 6 match points. A Rússia sempre passava um ponto na nossa frente, a gente empatava. Um ponto, a gente empatava. 6 match points, a Thaísa virou 1 e a Sheila virou 5. E a Rússia teve o contra-ataque para fazer o ponto. Com a Goncharova, o nosso time todo trocado atrás. A gente recepciona, faz o ataque, elas defendem. Elas têm a possibilidade de fechar o jogo numa bola onde o fundo da quadra do Brasil está totalmente fora de posição. Por quê? Como a jogada foi muito rápida, a recepção foi ruim, o levantamento fora da rede, a gente tem que passar a bola para o lado de lá, não dá tempo para você trocar as suas posições, que em tese é aquela posição que você mais domina. E a Jaque faz uma defesa na diagonal onde eu estaria, não sei se eu defenderia aquela bola ou não, mas elas tiveram a chance de acabar o jogo, de ir para a semifinal, com esse contra-ataque que a Jaque defende e a Sheila vem atacando, bota a bola no chão. Pra mim, o marcante é quando acabou. Quando o campeão voltou e aquela coisa toda, até um nozinho na garganta, porque foi muito doida assim, a sensação quando a galera começou a chorar. Quando todo mundo começou a gritar, porque foi uma coisa tão forte, assim, uma adrenalina tão bizarra, porque era ponto a ponto. E se um ponto perdido podia acabar tudo ali, entendeu? Então, assim, quando cantaram o campeão voltou, assim, aquela energia, aquela coisa, tipo assim, foi
botar de graça. Tem que botar no chão, Brasil. Tem que botar no chão, Fabi. Misericórdia, pai. Passava nem Wi-Fi. Um dos jogos mais passava inacreditáveis da história olímpica. É que eu não sei se você vai lembrar, eu tinha tacado uma bola pra fora antes. Na hora que eu abracei ela, falou assim: quase a gente perdeu por minha causa. Ela me abraçou e falou assim, obrigada. Cheio o jogo, cara. Não aguento. Ó, aí, não tirou foto contigo, né, gente? Aí, ó, tá vendo? O Brasil era um time que eu julgo tecnicamente pior do que o de 2008. Acho que 2008 era você tinha um alto nível maior, mas o time de 2012, ele foi tão resiliente para conseguir sair de uma situação que acho que quando sai do jogo da Rússia, você sai com aquela sensação, eu não perco mais. A chance que vocês tiveram de mandar a gente para casa foi na primeira fase e foi no jogo contra a Rússia. Daqui para frente acabou. Depois você teve Japão, que é uma seleção tá sempre ali buscando pódio, mas não tem essa tradição tão forte igual Rússia, China. Vale para o Brasil o direito de chegar a mais uma final olímpica contra os Estados Unidos. Por não termos uma equipe das mais altas, a gente tem que jogar com velocidade. Thaísa! Um dos pontos fortes que a gente teve na conquista do bicampeonato olímpico foram as duas centrais que eram chamadas de torres gêmeas, a Fabiana e a Thaísa, as duas bicampeões olímpicos. Então a gente tinha necessidade de o jogo delas aparecerem principalmente no ataque. A função mais forte de uma central é o bloqueio, teoricamente, né? Porque somos as mais altas, a gente corre a rede inteira pra bloquear. Mas eu e a Fabi, nós sempre fomos muito atacantes. Então a gente sempre se destacou muito pelo ataque. Óbvio que a gente bloqueava, que é a nossa posição. Então sempre uma foi dando força pra outra. Então a Thaísa são 2 anos mais nova do que eu. E aí a Thaísa chegou na seleção um pouquinho depois, logo em seguida já. Então eu sempre estava ajudando a Thaísa e a Thaísa me ajudando. Então era sempre uma, torcendo pela outra o tempo inteiro. A gente já saía, muitas vezes, como ela maior pontuadora, eu segunda maior, eu maior, ela segunda. A gente sempre recebeu muita bola e éramos muito efetivas. E a gente mudou muito o olhar do mundo para a central com relação a isso. Porque era só, não, meio central tá ali para sacar e bloquear. Não. De respiro. De tudo que a gente tinha passado, né? Foi muito difícil aquela Olimpíada. Nossa, foi muito complicada. E eu penso sempre que na nossa vida a gente precisa passar por momentos difíceis pra gente dar valor. Eu passei por N coisas. E aos 17 anos, quando eu tive a oportunidade de estar na seleção adulta com as minhas ídolas, eu tive uma trombose. E o médico falou pra mim assim, eu lembro até hoje: olha só, nós vamos ter que amputar seu braço. E foi se passando o tempo, foi melhorando. Deu mais ou menos uns 3 meses aí desse período que aconteceu tudo isso, até voltar a jogar. Cara, eu lembro do meu primeiro jogo. Fui saltar pra bloquear, virei meu pé. Eu voltei a treinar no 5º pro 6º mês já. O que aconteceu? Primeiro salto no treino. Rompi novamente o cruzado do mesmo joelho. Vai, mais aberto agora. Vamos, trocou. Isso. Entre a trombose e a segunda cirurgia, acabei ficando quase 2 anos parada. Eu já me perguntava assim, será que eu vou voltar a jogar? E depois de tudo isso que eu passei, eu tive também um problema em Guadalajara, no Pan-Americano. Em nenhum momento pensei em desistir. E quando me perguntam a sua palavra da vida, eu falo, é superação, meu amor. Esse é um momento importante para o esporte brasileiro aqui em Londres. E a gente sabia que os Estados Unidos estavam muito bem. Eles eram os grandes favoritos. Não era igual 2008 que os Estados Unidos... Vai ser duro, porque essas mulheres estão voando, não tinham perdido pra ninguém. A gente só vinha perdendo delas. A gente não tinha encontrado ainda uma maneira de vencê-las. Teve vários jogos, a gente tentou várias estratégias diferentes, nada estava dando certo. A gente iniciou ali aquele jogo contra os Estados Unidos, acho que muito nervosa, muito tensa. A gente joga
Um primeiro set muito aquém daquilo que podia, né? Mas foi engraçado, porque quando acabou o set, na hora que a gente rodou a quadra, né, pra trocar assim, a gente olhava uma pra outra assim, não, vambora. Muita gente perguntava o que vocês falaram naquela virada ali. A gente falou tudo. E ao mesmo tempo não falou muita coisa também. Porque diante daquela atuação abaixo da média, às vezes uma palavra é o suficiente pra falar tudo. Cara, a gente passou tanto sufoco contra a Rússia que tá tudo bem. 1-7, velho. Vambora. Tá, começamos a torcer, começamos a pular, e aí, naquele jogo, a Jaque tava vindo muito bem, né? Sempre comandou muito o fundo de quadra, de passar, de defender, ela arrumava a equipe toda, né? E Suzé sempre encheu o saco da Jaque, sempre deixou isso claro. Jaque, você precisa arrumar o time, você precisa passar, você precisa defender, o time só vai andar se você estiver concentrada nisso e tudo mais. E a gente tinha tido a reunião, até eu tinha dito sobre esses 2 fundamentos dela, do passe e da defesa. Isso, você sabe que você no mundo é melhor fazendo isso. Se você ajudar o time assim, e não é que a mulher foi uma das melhores atacantes, absurdo, que a Jaque jogou. Aqui, a bicha era danada. Ela é danada. Lembrando das situações assim no jogo, cara, é surreal. É engraçado até. Falei, calma, você vai receber. Oxi, tá fechada. Fala assim. Quando você imagina o que você vai marcar no time adversário, você tem que supor o que o seu adversário vai fazer contra você também. A Jaqueline, na recepção, taticamente, valorizavam isso nela. O que talvez eles tenham se surpreendido era que nós fôssemos jogar uma bola de segurança com a Jaqueline em muitos momentos do jogo. Atacar, mas eu também posso atacar. Então era uma coisa que ela brigava muito com o Zé, e o Zé sempre no pé da Jaque. Jaque, você tem que arrumar a quadra, você tem que arrumar o time, não sei o quê. Que se essa geração foi forte. A Jaque, que era uma baita atacante. Não é que ela, tipo, sofria no ataque ou, tipo, tinha um ataque ok. Não, ela atacava pra caramba. Todos os golpes, ataque rápido, potente. E mesmo assim, ela era aquela que servia, sabe? Servia pro time todo jogar. Isso é ser muito grande, né? É uma grandeza, assim. Você serve as pessoas, você sabe que você pode dar muito mais, mas ao mesmo tempo você controla, você segura pra fazer, porque você sabe que essa função é muito importante pra todas. Foi a melhor performance da Jaque pra mim na história, se a gente for pegar em Olimpíada. Sem a Jaque, me arrisco a dizer que talvez a gente não conseguisse, por exemplo, ganhar a medalha de 2012. Sem aquela performance da Jaqueline. Foi muito especial, assim, pra mim, porque eu lembro que nos jogos anteriores, a gente tinha jogadoras que se destacavam muito, sabe? A Thaísa se destacou em um, a Fabizinha se destacou em outro, a Fabizona se destacou em outro, a Sheila se destacou em outro, a Dani se destacou em outro. E a Jaque sempre ali, né? De boinha, fazendo o seu. Fiz, se eu não me engano, 17, 18 pontos, assim, da minha vida disparado, que eu vou lembrar, assim, pra sempre. Se todo mundo me perguntar, não precisa nem perguntar mais, tá, gente? O melhor jogo da minha vida foi aquele lá. Na merda ou no ouro, vamos dizer, se a verdade é essa, né? A gente sempre ganhou muito no coletivo, assim. Lógico que sempre teve uma ou outra que se destacava. Eu acho que a gente ficou tantos anos como sendo visto como as melhores, assim, a melhor geração, a melhor seleção, os nossos coletivos. Costumo falar que ninguém é bicampeão à toa. Você não é bicampeão por sorte. Você não estava lá na hora certa, no momento certo. Elas realmente é um degrau acima. Quando as pessoas olham, são bicampeãs olímpicas. Só que ninguém vê o processo que a gente vê olímpico. Então, eu acho que isso que às vezes precisa mudar, e é o que a gente tenta passar para essa juventude. Porque às vezes elas olham só aquele momento. Isso é difícil. O técnico tá pegando no meu pé. Ele não sabe lidar comigo. Só que, assim, são coisas que você precisa realmente enfrentar, até na vida de qualquer pessoa, não só um atleta, para você realmente chegar onde você quer. Olha, é uma vida de entrega total, porque você abre mão dos seus amigos, da sua vida social, os estudos acabam ficando comprometidos. Joguei até o 6º mês de gravidez. Coloquei meu casamento de 21 anos à prova muitas vezes. Fiquei longe de casa durante toda a fase infantil da minha filha.
Sofri muitas lesões, muitas, inúmeras, infindáveis lesões. E, inclusive, até depois, no pós-carreira, a gente ainda continua sofrendo os resquícios, né, de tantas repetições, de tanto treinamento. Para ser um atleta de alto rendimento, tem que ter entrega total, porque a gente vai ser testado 1000% a cada minuto, do início ao fim. Cara, a gente abre mão de tudo, na verdade, né? Família, amigos, vida social, passear, viajar, descansar, porque nada disso a gente tem. Ser mãe, se eu quisesse ter sido mãe mais cedo, porque na época eu queria, também esquece. Tem que estar muito claro na sua cabeça que você decidiu isso, você escolheu isso por algo maior. Então, você tem que levar isso pra frente, as consequências da sua escolha. O algo maior era ser campeã olímpica. O algo maior era ser reconhecida, era fazer o meu trabalho bem feito. Então, com certeza valeu a pena. O feminino do Brasil nunca vai ser mais o mesmo depois dessa geração das bicampeãs olímpicas. Hoje, meninas que estão se destacando no cenário nacional, elas só começaram a jogar porque viram essas bicampeãs em quadra. Então, é aquela vontade que aparece a partir do momento que você vê alguém realizando o seu sonho. Se elas realizaram, eu quero tentar realizar também. E conversando com novas gerações, depois desses anos todos, você percebe nitidamente uma certa até devoção por alguns desses nomes. Obriga que existam os heróis, as heroínas, e muitas vezes os vilões e as vilãs, para que essas novas gerações possam surgir. Muita gente começa a jogar porque falou, eu estava assistindo aquela final. Eu estava assistindo aquele jogo contra a Rússia. Saí dali com a certeza de que eu precisava achar um clube. E a gente não tem controle mais a partir daí, né? Talvez o Brasil não sendo bicampeão olímpico, a gente não tivesse uma nova safra de talentos que hoje tentam voltar o Brasil a esse patamar. Em momentos eu entendi que era melhor ouvir, era melhor observar, momentos que era melhor intervir, falar, me colocar, mas elas me ensinaram a como suportar mais a pressão, a como ser mais resiliente, a como entender também mais as mulheres, a como prestar atenção mais nos sinais para tentar ser um técnico melhor. Eu acho que elas é que me fizeram aprender tudo isso. Não só pensar, mas na vitória. Não só pensar na competição, mas o que cerca tudo isso, o que envolve tudo isso. Uma das coisas que eu trouxe, porque nessa idade eu também era uma criança, eu gostava de brincar, então eu vi o esporte assim também como uma diversão. Então eu sempre procuro não ficar com elas só pensando em vôlei. A gente tem um momento onde a gente descontrai, onde a gente deixa elas fazerem bagunça, porque eu também gosto disso. Mas, ao mesmo tempo, a motivação é muito grande, porque elas vêm com muita vontade. E eu também. Então, assim, deu certo, né? Porque a gente consegue eu passar a minha experiência e elas vêm com disposição de aprender também. Hoje em dia é muito cruel a comparação que fazem entre gerações, porque as pessoas só pensam no lado bom, né, de tudo. Então, pensa que a gente era heroínas, super heroínas. Não, a gente chorava, a gente sofria, a gente... Tinha dia que eu acordava, que eu falava, nossa, será que eu vou aguentar o treino de hoje? Será que eu vou aguentar pegar muito peso na musculação? Será que eu vou aguentar o zero na minha cabeça hoje? 1000 coisas, entendeu? Acho que essa troca que elas conseguem ter hoje com pessoas que elas admiraram como jogadoras, vê que ninguém é super-herói. Todo mundo passa pelas mesmas dificuldades, mas aguenta. Em prol de um objetivo grande, a gente aguenta. A nossa história foi quem quebrou todos os tabus e conseguiu botar a gente no patamar mais alto do cenário do voleibol internacional. Então, espero que a gente seja eternamente respeitada por isso, porque é uma geração que merece muito, e que elas conquistem cada vez mais. Eu vou estar aqui na torcida para que elas conquistem muitos e muitos títulos, muitas e muitas vitórias, porque, tia Paula, missão está cumprida. Pra mim, as mulheres que eu acho mais foda no planeta somos nós. Juro por Deus. Que isso, Juro por Deus. Eu admiro vocês assim de um jeito que é surreal. Quando eu paro pra lembrar de cada uma na sua essência, as dificuldades, tudo que a gente passou pra gente chegar onde a gente chegou.
É um negócio Fala palavrão, assim, surreal, sabe? Eu não consigo, não tem ninguém que eu admire mais do que a gente. Querendo ou não, a gente era família. Minha mãe sempre fala, filha, a Sheila sabe mais da sua vida do que eu. Sim. Por mais que a gente tinha nossas dificuldades, mas eu chorava lá no quarto, a gente sempre se ajudava uma com a outra. Parece fácil, né? Ah, são os bicampeões olímpicos que eu falei, mas ninguém vê que veio por trás, assim. Eu falo sofrimento, alegria, tudo junto ali, né? De muita cumplicidade, eu acho. Ah, mas são 2 medalhas de ouro. Com histórias completamente diferentes. Exatamente. Sentimentos diferentes. Quando me perguntam assim, né, tipo, você trocaria aquela geração por agora, né, uma geração, tipo, que você aparece mais, tem mais exposição, que, tipo, eu falei, cara, eu não troco minha geração por nada nesse mundo. Eu falo muito pras meninas hoje, eu falo, gente, beleza, que a galera fala, bicampeã olímpica, ganhou, fulana ganhou. Mas, gente, se vocês pararem pra sentar e conversar e pegar o que a gente passou, a nossa trajetória, a gente sofreu e perdeu também. Muito. Criticavam a gente. Mas, assim, foi uma construção. É legal a gente também reconhecer naquelas meninas da geração da primeira medalha meio que uma abertura de caminho mesmo. Eu ficava muitas vezes me perguntando, cara, por que a gente ganhou a medalha de ouro, né? Por quê? Porque alguém veio primeiro, alguém pavimentou e a gente, vocês falaram aí, faca no dente, a gente aproveitou. É um legado muito bonito, uma história muito bonita. Esse legado é nosso e com muito orgulho.